Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos chegando com mais uma oração da noite, ao final de mais um dia. Dando sequência aqui aos nossos estudos a respeito do fruto do Espírito Santo. Conforme ensinou o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, lá no versículo 22. Na última devocional, nós concluímos o quarteto DAD, ou seja, longanimidade, benignidade, bondade e, por último, sobre a fidelidade. Certamente, a fidelidade é uma das virtudes práticas mais básicas do caráter do crente. Aliás, ser crente é ser sinônimo de ser fiel, sinônimo de fidelidade. Certamente, aquele que é fiel, de fato, é crente verdadeiro. Fidelidade do crente é a beleza, é a honra do Evangelho. A fidelidade é o resultado da obediência. Na verdade, quem obedece incondicionalmente, inevitavelmente, em tudo será fiel. Quem é fiel sempre dirá: eis-me aqui, envia-me a mim. O homem fiel, diz a Bíblia, ele é cumulado, ele será cumulado de bênçãos espirituais. Provérbios 28, versículo 20. Hoje eu quero tratar com os irmãos e irmãs a respeito da mansidão, comumente traduzida no Novo Testamento por brandura, cortesia, gentileza, generosidade. Mansidão é a oitava característica do fruto do Espírito Santo e a terceira bem-aventurança, conforme ensinou Jesus lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3. No pensamento e na linguagem modernos, a mansidão não é uma qualidade admirável. Hoje em dia, a palavra tende a significar a falta de dinâmica e ânimo, ou até mesmo a falta de força e de vitalidade. Comumente, achamos que manso é aquele indivíduo que tem sangue de barata, ou seja, uma pessoa completamente apática, sem expressão e sem sentimentos. De modo que essa ideia errada deixa ou nos traz essa ideia de que manso é aquela pessoa covarde, sem força para reagir. Realmente, a nossa língua e cultura empobrecem demasiadamente a palavra grega traduzida por mansidão. No Novo Testamento, ao contrário de inércia, fraqueza, covardia ou medo, a palavra grega fala do poder de abrandar, do poder de acalmar, do poder de tranquilizar. Fala da virtude que é o unguento que pode aliviar a dor de uma ferida. A suavidade da voz daquele que ama. Ou seja, a gentileza, a palavra mansidão muitas vezes é traduzida por gentileza. Por isso, essa palavra, esta virtude, essa característica do Espírito Santo tem realmente relação com essa gentileza. No grego secular, essa palavra era muito usada e era usada para aqueles que se mantêm brandos em meio a debates e não perdendo assim a calma. Antes de ser uma reação, na realidade, a palavra mansidão é uma postura interna. No grego clássico, esse termo ele era usado como expressão para o ponto de vista equilibrado, inteligente, decente, em contraste com a ira desenfreada, a severidade, a brutalidade. Essa palavra no grego clássico era usada para designar o modo correto de viver e agir. Manter-se calmo em meio a situações de nervosismo e ira é inerente àquele que é manso. Na Bíblia, a palavra mansidão aparece com sentidos e significados, dentre outros, de brandura, por exemplo, Gálatas capítulo 6, verso 1, cortesia, amável, atencioso, discreto, não faz alarde,
Também aparece traduzida como bondade, como modéstia. Nas versões inglesas, essa palavra também aparece com o sentido de humildade de sabedoria, espírito terno, espírito que perdoa, ternura. Olha que coisa maravilhosa. Podemos dizer que mansidão é o marketing do testemunho cristão. É o cartão de visita do crente. É a virtude que vai na frente, né? Que vai adiante do crente. Se for verdadeiro mesmo o adágio popular que diz que a primeira impressão é que fica, sem dúvidas, a mansidão tem que ser a virtude primeira do crente, ou seja, a impressão que vai ficar. Esta virtude traduz um milagre de Deus, onde ele concilia força com delicadeza, força com suavidade. Os grandes sábios da antiguidade exaltaram demasiadamente essa virtude. Nos escritos de Platão e Aristóteles, por exemplo, ela é citada como uma das armas dos verdadeiros sábios e poderosos. Para Aristóteles, por exemplo, a mansidão é a capacidade para suportar recriminações, ofensas com moderação, sem embarcar nas vinganças, irritações, amarguras, mantendo-se tranquilo e estável o espírito. Podemos dizer, por outro lado, que isto não implica que uma pessoa mansa nunca irá se irritar. Certamente, uma vez ou outra, ela vai se irritar sim. Contudo, quase sempre, pelo motivo correto, contra as pessoas corretas, da maneira correta, no momento correto, pelo tempo correto. Paulo, em particular, exorta todos os cristãos a demonstrarem esta qualidade em suas vidas. Para o apóstolo Paulo, a mansidão é um sinal de maturidade cristã e sinal de maturidade em todos os relacionamentos. Podemos ver isto em Colossenses 3:12, Efésios 4, de 1 a 4 e também 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. A mansidão, meus queridos irmãos e irmãs, ela não é uma qualidade natural, uma qualidade inata, nenhuma disposição que nós herdamos de nossos pais. Não. Na verdade, o contrário sim, ou seja, herdamos deles a rebelião. A mansidão, ela só vem como resultado da operação do Espírito Santo em nós. Por isso, à luz dos ensinamentos bíblicos, a mansidão ela é essencial para o ensino da palavra, está lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 25. Ela é necessária para o aprendizado e para a sabedoria, Salmo 25, 9 e também Tiago 3, 13 a 18. É a marca dos verdadeiros eleitos, Colossenses 3,12, é preciosa diante de Deus, 1 Pedro 3,4, é indispensável para o testemunho cristão, 1 Pedro 3,15, e também é o segredo da conquista e do poder, Salmo 149,4 e, conforme disse Jesus, Mateus capítulo 5, verso 5. Além de Abraão, Moisés, Estevão, o grande exemplo na Bíblia de mansidão é o próprio Senhor Jesus, que sempre teve a mansidão como marca do seu caráter. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, falem e hajam com mansidão. Certamente os resultados serão maiores, melhores e mais abençoados. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Zacarias, capítulo 4, verso 6. A mansidão é a marca de um caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Tiago, capítulo 3, verso 13. Que Deus te abençoe e que essa mansidão encha o teu coração.